Salve Maria e viva Cristo Rei, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, ao programa Talmidim YouTube. Que o Senhor te abençoe. Se você não me segue, por favor me siga, e o seu comentário é de suma importância. E não esqueça de deixar aí o seu like. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Martinho Lutero, não é? Por que hoje as pessoas o endeusam, né? Dizendo que se não fosse por ele, nós não teríamos acesso à Bíblia, não é? Se não fosse por ele, a Igreja Católica continuaria vendendo indulgências, enfim. Mas vamos entender o seguinte. Primeiro que Martinho Lutero, ele não tinha vocação para ser monge, né? Inclusive, o seu pai não queria que ele fosse ao monastério. E ali já começa o primeiro ato de rebelião de Martinho Lutero, né? Ele simplesmente ignora seu pai e vai até o monastério. Porém, entretanto, Martinho Lutero ele não batia muito bem da cabecinha, né? Ele tinha muitas crises existenciais, inclusive ele via vultos, via demônios, não é? Inclusive no monastério, né, onde ele estava, ele ali na parede tem até hoje, né, a marca da tinta do tinteiro que ele jogou na parede para tentar acertar o demônio, né? Então, ele era uma pessoa que tinha essas crises existenciais. Uma hora ele amava a Deus, outra hora ele estava realmente indignado com Deus. E acredito eu que essa foi um dos fatores que fez com que Martinho Lutero, então, ele nunca se encontrasse verdadeiramente na igreja. Não é? Inclusive até hoje, no meio protestante, no meio evangélico, melhor dizendo, se você não é preparado, você não deve assumir cargos, né? Só que diferente de Martinho Lutero, ele realmente achou que estava preparado, que ele realmente tinha vocação, não é? O que na realidade não foi assim que aconteceu, né? É como se a história de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes não foi escolhido por Jesus, ele se auto-escolheu, né? E a mesma coisa aconteceu com Martinho Lutero, ele se auto-escolheu, né? Infelizmente ele é consagrado a monge e de fato ali já começa uma série de problemas, né? Já no século XVI, com o surgimento do renascentismo, veio junto o paganismo, né? O renascentismo, dizem, né, que é uma das melhores etapas, porque veio a tecnologia, veio isso, aquilo, enfim. Mas com isso veio o paganismo, que acabou se infiltrando aí em algumas igrejas locais. Veja, algumas igrejas locais, né? E então Martinho Lutero, vendo a corrupção de algumas igrejas locais, quis ser o herói da pátria, não é? E saiu dali colocando as suas 95 teses nos postes da cidade, negando toda a doutrina católica propriamente dita, né? Os sacramentos, podemos dizer assim. E com ele mais de 500 milhões de pessoas foram desviadas de fato da verdadeira fé. Agora veja, a Igreja Católica é um todo, não é? Eu não posso me basear apenas em corrupções de igrejas locais. Por exemplo, São Francisco de Assis, não é? Ele realmente reformou a igreja. Ele trouxe de volta a essência de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e ele não precisou se rebelar com a igreja e sair aí colocando suas teses nos postes da cidade, né? Então, o fim da vida de Martinho Lutero foi, de fato, alguns dizem que ele se arrependeu do que ele fez, outros dizem que de fato ele não teve a intenção de formar uma nova religião. Só que essa tese eu até acredito, porque na verdade a ideia de Martinho Lutero e o interesse dele era simplesmente entregar todo o domínio da Igreja Católica nas mãos do rei Frederico
III, né? Esse foi aí o auge. Ele quis entregar toda a autonomia da igreja, toda a autoridade da igreja, né, nas mãos do Frederico, né, do imperador Frederico III, o rei Frederico III, né? Então, de fato, não era religioso, era um interesse político. E de fato isso aconteceu, né? Só que por intermédio dessa revolta de Martinho Lutero, desta rebelião de Martinho Lutero, hoje nós temos aí mais de 45 mil, só aqui no Brasil, né, seitas espalhadas. Cada uma divergem entre si. Como eu disse, alguns dizem que Martinho Lutero se arrepende no final da sua vida e morre com o terço na mão. Outros dizem que de fato ele nunca se arrependeu, e isso nós nunca saberemos, não é? Martinho Lutero então morre com uma má digestão, né, porque ele era beberrão e comilão, né? Na realidade, para você que está me assistindo agora, para você entender que você evangélico está completamente errado, você precisa estudar a vida de Martinho Lutero e estudar o que aconteceu verdadeiramente no século XVI. Né? Até hoje, no meio evangélico se diz, olha, a gente não pode basear problemas da igreja por intermédio de algumas pessoas. Só que aí, quando se trata da igreja católica, então essa tese já não vale, né? Porque na cabeça do evangélico, Martinho Lutero, toda a igreja católica da época estava corrompida, estava adulterada, tinha negado os ensinamentos de Cristo, né? Na verdade, não. Martinho Lutero se baseou aí em relação a algumas igrejas locais e aí se rebelou contra a igreja. Na verdade, ele usou como um trampolim para se revelar de fato quem ele era, né? Então, é isso. A Igreja Católica, como um todo, não tinha usurpado da indulgência ou aquela questão de forçar as pessoas a pagarem para entrar no céu. Isso, na verdade, aconteceu em algumas igrejas que foram corrompidas e, de fato, eram igrejas ali que Martinho Lutero via, né? Martinho Lutero, ele fez um livro escrito Judeus e Suas Mentiras, que inclusive inspirou a Segunda Guerra a aniquilar aí judeus, não é? Então, Martinho Lutero não era uma pessoa santa. Na verdade, Martinho Lutero, ele era uma pessoa completamente desequilibrada, uma pessoa completamente furiosa, tanto com ele quanto com o próprio Deus. Martinho Lutero tinha suas crises de existência, né? Inclusive, ele negou o sacramento da confissão porque ele possuía um pecado, e esse pecado, toda vez que ele se confessava ao padre, esse pecado não saía dele, né? Só que, claro, a confissão de pecados precisa ser acompanhada de uma mudança de vida, ou seja, você se esforça, certo? O padre ali na persona Cristo, na pessoa do padre ali naquele momento da confissão, não é como um mágico, uma varinha mágica que diz, olha, pirlim pim pim, você está... Não é assim que funciona. Então, por isso que Martinho Lutero, ele se rebela contra o livro de Tiago, né? Ele consegue tirar 7 livros das Escrituras, porém o livro de Tiago ele tentou e não conseguiu, porque o livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? Então, ele elabora ali as 5 solas, uma delas é a sola gratia, né? Que significa que, olha, você é salvo somente pela graça, você não precisa fazer absolutamente nada, porque você é salvo pela graça, não é pelas suas obras, é pela graça. Só que nós sabemos que uma pessoa salva, para demonstrar que é salvo, precisa das obras, né? Porque sem obras a fé é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele percebeu ali que a confissão não funcionava para ele, porque ele achou que era como uma varinha mágica, e então ele
tira nas suas teses o sacramento da confissão. E até hoje nós vemos aí evangélicos que negam a confissão, porque na cabecinha deles é só entrar no quarto, dobrar o seu joelho e confessar seu pecado. Não é? Hoje nós vemos deturpação no meio evangélico. O protestantismo do século XVI para agora é totalmente diferente, né? Os que permanecem então na sua raiz são os luteranos, o que de fato são os verdadeiros protestantes. Agora, a cada mês ou a cada ano, se não a cada hora, surge uma igreja completamente diferente por intermédio de rebelião, né? Eu não gostei do que o pastor falou, eu simplesmente saio dali e abro minha igreja, que foi exatamente o que o próprio Martinho Lutero fez. A igreja protestante, ela surgiu por intermédio de uma revolta de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Certo? Então, eu peço a você que estude sobre a vida de Martinho Lutero. Aqui eu dei apenas algumas pinceladas, porque existe as heresias que Martinho Lutero falou em relação a Jesus Cristo, existe a mudança de comportamento dele dentro da igreja, que uma hora ele pede perdão ao Papa do que ele fez, daqui a pouco ele simplesmente se revolta de novo, não é? Então existem muitas coisas que você, evangélico, precisa estudar. Você não está na verdadeira igreja de Cristo. Você está em uma ruptura, em uma rebelião, né? Você está, de fato, numa igreja que surgiu por intermédio de um homem propriamente dito, não é? Você não está na igreja do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, certo? Então, essa é a questão. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, compartilha, deixe seu joinha, que o Senhor te abençoe.